Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. A palavra diz que o Deus desta era perversa cegou o entendimento dos incrédulos para que não vejam aquele que revela a imagem e a glória do Deus Altíssimo, a glória da segunda casa, que é maior do que a primeira, aquele que nós buscamos, que é do alto e está acima de todos. O seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É na nossa fraqueza que somos fortes, porque a sua graça nos basta, aquele que nos aperfeiçoa dia após dia a estar numa conduta diferente daqueles que estão no mundo, que estão segundo o espírito do erro. O erro que os faz pensar que, na verdade, a sua conduta está correta, mas enquanto, na verdade, se julgam livres, mas através das suas atitudes estão escravos. São escravos do pecado, sempre quando o corpo lhe requer aquele tipo de vício do qual estão sempre viciados, seja nas suas muitas orgias, seja nas drogas, nas bebedices, nas dependências dos medicamentos, seja na sua língua sempre manejar a mentira, seja os seus olhos sempre na maldade, aonde está mergulhados em trevas, porque aquele que tem os olhos bons são como luz para os seus caminhos, que os mantém em retidão. Mas aqueles que estão segundo o padrão do mundo, que anda segundo o mundo e aquilo que é terreno, está sempre investindo naquilo que a traça e a ferrugem consome, onde o ladrão mina. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. O ladrão fica ao derredor procurando a quem possa o tragar. Mas aqueles que estão na conduta que o Senhor nos ensina, que é retidão, a integridade, a sinceridade, no temor, que é o princípio da sabedoria, são aqueles que permanecem onde Ele abriu a visão para as coisas do alto. Vemos o céu aberto, aonde os anjos sobem e descem, aquele que nos concede do seu poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, para pelejar contra toda a força do mal, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados e as potestades. E o Senhor é aquele que dia após dia nós esmiuçamos toda a força do mal, toda treva, porque não damos vencido pelo mal, mas antes vencemos o mal pelo bem constantemente, porque maior o que está em nós do que o que está no mundo, e sendo expulso, ele é aquele que dá ordem aos anjos a nosso respeito. 1000 poderão cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, pelo que não somos atingidos. A segurança daqueles que se refugiam no Senhor, que fez os céus, a terra, o mar e tudo que há, e pela submissão do coração herdou tudo do Pai e nos outorga do poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, para combater um bom combate segundo a fé. Opera em nós juntamente com as obras de justiça, de equidade. Ele ama aqueles que agem na imparcialidade e estão sempre exercendo o direito, anunciando a verdade para o povo que perece por falta de conhecimento e negligência no ensino. A palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Dele, por ele, para ele são todas as coisas, sem ele nada do que tem havia sido feito. A ele seja toda honra e toda glória. Ele não divide com os meros mortais aquilo que ele é riquíssimo, a honra, a glória e a imortalidade. Mas a um coração contrito e arrependido ele não despreza. E já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós, e maior o que está em nós com aquele que já foi vencido, aonde os seus conservos são lançados
para aquele lugar onde o seu verme não se queima, assim nos diz o Senhor, e dia após dia os seus pés são vacilantes, estão sempre tropeçando e caindo, segundo a verdade. Seria contradição a muitos, assim nos ensina o Senhor, assim como tem sido motivo de queda a muitos, mas para aqueles que nele depositam a confiança, ascenderão nas regiões celestiais, porque ele diz: aquele que perseverar até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia! Por isso permaneceis em mais um dia na vigilância, na oração, perseverantes sempre na retidão, rumo e alvo e objetivo que é Cristo, que é a nossa esperança, que é a nossa fortaleza, que é a nossa rocha, que é o nosso alicerce seguro, que é a nossa torre alta daquele do qual nós o confessamos de boca publicamente todos os dias e se demonstra pelo bom proceder, andando aqui em conformidade com seus estatutos e mandamentos, que só são possíveis pela condução do seu espírito, e produzir os bons frutos, livres de toda ignorância, seus frutos que não ensoberbece, frutos dignos de arrependimento, que não envaidece, segundo um amor benigno que tudo sofre e suporta e permanece dia após dia, porque aqueles que perseveram com ele reina e governa. E assim marchai adiante sem retroceder, assim nos diz o Senhor, porque aquele que retrocede, lembrai-vos da mulher de Ló, se tornou uma estátua de sal, porque o sal se tornar insípido para nada serve, a não ser para ser pisado, mas aquele que é o bom sal na terra, ele permanece segundo a temperança, ele permanece sempre numa estatura mediana daquele que é a plenitude de Deus, aonde nos ensina em relação ao próximo: sejais o menor e servindo o seu próximo, e fazendo assim sereis grande diante do reino dos céus. Mas em relação ao nosso Criador, sempre se prostrando diante daquele que é digno de toda honra e de toda glória. A ele seja toda glória, todo o reino, todo o poder, todas as riquezas. A sua vontade é feita tanto no céu como na terra, assim como ninguém pode impedir o seu efetuar e querer, confundidos e envergonhados aqueles que se amotinam em vão contra o ungido de Deus, e já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.